Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar, nesta quinta-feira, 13 de maio de 2021, uma quinta-feira geladinha aqui em São Paulo, para aqueles que gostam do frio. Fica essa dica, aqui o dia tá cinza, gelado e, pelo jeito, vem chuva por aí, hein, Kleber? Teremos companhia para atualizar nosso cenário hoje. Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Olha, Rê, tá frio realmente aqui em São Paulo, várias regiões aí com um clima um pouco mais ameno, mas o mercado tá bem aquecido, viu? Tá muito quente, para falar a verdade, desde ontem, depois das últimas notícias e indicadores que saíram, viu? É verdade, o que tá aquecido também é a CPI da Covid. Confesso que ela foi minha trilha sonora de fundo nesta quarta-feira, enquanto eu trabalhava na minha casa. Eu estava ali com o ouvidinho ligado nas confusões da CPI, que a gente vai falar já por aqui. Ô Kleber, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, indicador que a gente vem falando e teve toda uma expectativa, acabou vindo acima do esperado, a gente comentou sobre isso no episódio anterior. Hoje saiu já, não tenho mais certeza, a inflação ao produtor. E o que eu queria trazer para a gente conversar isso incentiva que o Fed aumente a taxa de juros antes da previsão que havia feito nas últimas reuniões. E também queria saber de você se esse tipo de comportamento e se vem esse aumento da taxa de juros por lá, afeta diretamente os investimentos na Bolsa Americana. Vamos lá, Rê. Por partes, já saiu o PPI, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, saiu agora há pouco. A gente está gravando agora, né, antes das 10 horas, ele saiu ali, eram 9h30. Ele subiu 0,6% no mês de abril em relação a março, tá? Quando a gente olha para o dado, ele veio acima, na verdade, bem acima, né, do que o mercado esperava, que tinha ali uma mediana, né, dos economistas de 0,3% de avanço, ou seja, ele veio o dobro daquilo que o mercado tinha de expectativa, né? Já tinha-se mais ou menos uma espera de que ele viesse forte, principalmente por causa do resultado de ontem, como você falou, que a gente comentou aqui, né, que ele veio mais ainda acima daquilo que o mercado esperava, né, com o índice de preços ao consumidor de 0,8% no mês de março, um número que considerado por muitos aí histórico e que veio quase 4 vezes acima do que os principais economistas, né, na mediana, tinham projetado ali próximo a 0,2%. Então, isso mostra alguns pontos que a gente pode falar de positivo, que é uma recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos mais rápida do que o esperado, né? As pessoas que têm uma demanda reprimida muito grande, voltando a consumir muito além daquilo que vinham fazendo, e reflexo natural de você ter uma reabertura da atividade em massa, como a gente vem acompanhando nos Estados Unidos. Em algumas regiões, muitas já, pessoas não precisam sequer usar máscara, por exemplo, né? A gente já tem a maior parte da população vacinada e muitas dessas pessoas já com as 2 doses ou uma dose única, ou seja, você já tem uma população muito imunizada. Então, vamos primeiro colocar o lado positivo disso, né? Você tem reaquecimento da economia, você tem as pessoas podendo de novo sair, elas estão consumindo mais e essa demanda reprimida naturalmente está sendo suprida nesse momento. O que tem de impacto negativo, então, para o mercado cair tanto, né? O que acontece? Você já pontuou muito bem que é o quê? Primeiro, a preocupação de qual vai ser o posicionamento aí do Banco Central, né? Do Fed. O Fed, ele tem planejado e tem apresentado, e os economistas têm se colocado ali, pelo menos em cima de todos os comunicados que eles fazem, de manter a taxa de juros nos atuais níveis, que fica ali zerado, né? Entre 0 e 0,25, né? A taxa de juros lá sempre fica em um intervalo, né? Durante um tempo longo,
até, por exemplo, 2022. Muitos economistas já sinalizaram que talvez isso só mudaria em 2023. Com a aceleração da recuperação da atividade e uma pressão muito forte na inflação, além da questão da taxa de juros, você também tem o programa de estímulos de compra de títulos que o Fed faz, que isso faz com que você gere cada vez mais liquidez ao mercado e você tenha mais estímulos para que você tenha uma retomada da atividade e você tem mais capital girando no mercado. Se a economia já está sendo retomada, não há necessidade de talvez o período ser tão longo e você continuar com um programa de estímulos e uma taxa de juros tão baixa como era o esperado. Então, o que o mercado começou a avaliar? Que existe, sim, uma possibilidade cada vez mais real do Banco Central norte-americano retirar esses estímulos antes do que é esperado, antes do tempo, né? E talvez também aumentar a taxa de juros para um controle de inflação muito antes do que o mercado está esperando. Naturalmente, o que os investidores fizeram? Em cima das expectativas, correram para se proteger, né? Até porque a gente também tem alguns efeitos aqui importantes. A gente está na máxima histórica dos índices de ações dos Estados Unidos. Muitas das ações e das empresas estão com uma valorização que nunca tiveram antes. Então, você tem uma posição aqui de realização de lucro relevante versus um cenário que daí de risco, podendo aumentar juros e diminuir os estímulos que estão acontecendo, os investidores começam a correr para reduzir um pouco desse risco e ir para a renda fixa, para os títulos de tesouro americano, que ontem, ao contrário das ações, tiveram uma alta muito relevante. Tá? Entendi. Então, esse movimento que acabou mexendo muito com o mercado ontem, a gente viu as bolsas caindo mais de 2% nos Estados Unidos, isso, o reflexo foi direto aqui para o Brasil, né? O Ibovespa ontem caiu mais de 3 mil pontos, né? Fechou com queda de 2,65%. Poxa, mas qual a ligação direta, né, para o Brasil? É um efeito global, né? A gente viu todas as bolsas do mundo inteiro caindo ontem e o dólar se valorizando também, né? O dólar teve forte valorização praticamente entre todas as moedas, mas para se ver o tamanho da relevância deste movimento, se ele de fato acontecer. Quando a gente olha para o mercado hoje, agora com essa alta que já era mais esperada, né, depois do resultado de ontem, a gente vai ter uma resposta de como o mercado se comporta, se realmente esse movimento ele é um movimento mais de reflexo e naturalmente a gente volta para aquilo que a gente acompanhou nos últimos dias de força de recuperação das bolsas, né, continuidade de alta, ou se de fato a gente vai ter uma realização mais forte dos mercados. Por enquanto, antes da abertura lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, os mercados estão mais tranquilos hoje, até operando em alta, mas ainda é muito cedo para a gente dizer que realmente ele vai começar a recuperar o que aconteceu ontem e não entrar numa tendência de queda. A gente precisa de mais tempo para conseguir avaliar isso. Muito bom, muito boa aula, Kleber, obrigada. E para quem ficou curioso... Obrigado por aula, mas... Quem ficou curioso ou curiosa com esse comportamento, esse movimento que acontece em relação à Bolsa Americana, a questão dos juros do Tesouro e também essa interferência da inflação, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. A gente vai ter reforços também, assim como no episódio anterior, a gente tentou sair de cima do muro para falar com vocês a respeito do comportamento da renda fixa no Brasil com esse ciclo de alta na taxa de juros por aqui. E complementando você, Kleber, você falou que, por que isso impacta o Brasil? Porque tudo que acontece nos Estados Unidos impacta no resto do mundo, né? Exatamente. A gente consegue... E os investidores e as investidoras, eles podem ter um pouco de tranquilidade em relação a esse tipo de movimento e não fazer grandes corridas, porque na primeira semana de maio a gente teve o resultado do payroll. Lembra, Rê? Foi um resultado ruim. Muito né, ruim. Que a gente veio ali um número bem abaixo do que era o esperado. E aí, como que um resultado ruim de geração de emprego faz com que o mercado seja tão positivo por causa disso? E era o efeito contrário. Dado que a gente ainda tem uma necessidade de geração de emprego e recuperação da atividade, então provavelmente o programa de estímulos vai ser mais longo. Então, a gente está vivendo um momento ainda de estabilidade, né, das economias de novo, né? Tem muitos dados e muita coisa ainda a se acomodar.
Então, o investidor tem que ter tranquilidade, porque essa volatilidade de curtíssimo prazo vai acontecer. Naquele dia, a gente viu um dia super positivo, um reflexo muito bom para os mercados globais, e poucos dias depois a gente passa agora exatamente por essa situação. Então, tomar o cuidado, né, de não fazer movimentos e realizações e mudanças de posicionamento por efeitos de muito curto prazo, e sim acalmar, né, e esperar para que os efeitos realmente se mostrem para uma tendência de alta ou de baixa, para ver se faz sentido fazer qualquer alteração, né, para não sair correndo e fazer nem grandes apostas e nem grandes realizações por movimentos de curto prazo, porque depois os mercados se acomodam e o investidor pode ficar olhando e falar, poxa, podia ter esperado, né? Então, tomar muito esse cuidado. Boa dica. Bom, a gente já falou um pouco da bolsa local. Aqui no mercado local também tem IBCBR e fogo na CPI da Covid, hein, Kleber? Deu o que falar esta quarta-feira de depoimentos. Vou deixar para você comentar esse segundo ponto. Vamos falar do IBCBR aqui primeiro, né, que caiu 1,59 no mês de março, perdão, em relação a fevereiro, tá? A série a gente olha, né, como o que a gente chama de indicador do PIB, né? O IBCBR mostra para a gente quais são os efeitos que a gente vem tendo nesses últimos meses aí em relação aos impactos da pandemia, do coronavírus, né, sobre a economia, que a gente viu ali principalmente, né, no ano passado muito fortes, e agora a gente teve de novo um período ali um pouco mais difícil, né, com novas restrições de mobilidade que a gente acompanhou e que impactou, sim, o índice, e naturalmente a gente já tinha, né, expectativa do mercado para um resultado ruim, uma vez que a gente precisou fazer um movimento forte ali de proteção depois daquela explosão do número, infelizmente, né, tanto de infecções, né, quanto de regiões com graves problemas aí por causa da Covid, né? Então, o indicador mostra que a gente tem ainda muita coisa para conseguir recuperar em termos de economia aqui no Brasil, né? Provavelmente os números de abril já vão ser um pouco melhores, né? Uma vez que a gente teve reabertura das atividades quando ele sair, e o mês de maio, sim, já vai dar provavelmente um reflexo melhor de como que a gente está com as melhoras de tanto restrição de mobilidade quanto também de vacinação e de imunização, que apesar de estar longe de ser a velocidade que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, tem melhorado por aqui também, né? Então é um número que já era esperado que não viesse tão bom. O primeiro trimestre vai ser um trimestre realmente que no seu fechamento vai ser mais difícil para o PIB local, e a gente já tem muitos economistas olhando e acreditando, confiando que a partir do segundo trimestre a gente comece a recuperar. Lembrando que a nossa projeção para PIB continua ali em 3,20 para o ano, né? Então, apesar de pontualmente ter sido muito ruim o mês, no IBCBR, a gente ainda tem que confirmar quando sair o resultado do PIB oficial, né? A gente tem uma expectativa ainda positiva de recuperação, mas depende muito desse segundo ponto que você falou também, né? De que o nosso risco político não aumente com os problemas que a gente vem acompanhando, certo? É verdade, até porque ontem na CPI da Covid o ex-secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, ele quase foi preso, né, Kleber? Lembrando que a CPI na Câmara, no Congresso, no caso, ela tem poder de polícia. Então, a pessoa que vai depor na CPI, ela precisa cumprir o seu depoimento com a verdade, como ela faria em um interrogatório. E ontem se decidiu, o senador Renan Calheiros decidiu levar o caso ao Ministério Público em vez de pedir a prisão do ex-secretário, apontado por mentir a respeito de negociações com a Pfizer para compra de vacinas. Agora, esses apontamentos, enfim, é aquela discussão, né, Kleber, da oposição com os representantes do governo, e uns tentando defender, outros tentando colocar mais lenha na fogueira, e dos pontos que saíram como confirmados da CPI é de que o governo federal levou 2 meses para responder à Pfizer a respeito da compra de lotes de vacina. Então isso ficou uma discussão que permeou grande parte do depoimento de Weingarten ontem. E hoje quem depõe é um representante da Pfizer, então essa questão vai continuar sendo trazida à tona, sim, e essa CPI vai continuar dando muito o que falar, hein? Quando a gente traz, né, qual a importância
importância para os investidores, para as investidoras, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, ela é total, né, porque é a transparência de tudo que aconteceu no processo desde o início que vem sendo discutido em relação às questões, né, de como foi conduzido todo o planejamento da pandemia e tudo que foi sendo feito, né, e não é à toa que a gente tem essa CPI. Essa condução vai dar a direção de várias outras pautas que precisam andar no Congresso, né, e principalmente de como também a gente vai ter o resultado final dela trazendo reflexos para a credibilidade, né, tanto da política brasileira quanto aqui da condução de todo o processo que a gente teve na pandemia. Então é super importante a gente acompanhar, retomar realmente o cuidado de ir a ter, vamos dizer assim, né, um posicionamento de esperar que tudo saia ali realmente como precisa sair em termos de resultado, como a gente colocou, de transparência tanto para a população quanto para o governo e também para todas as autoridades internacionais verem o que vem sendo feito de positivo aqui no Brasil, até mesmo para averiguar todos os processos, né? A gente torce para que dias como ontem, como você explicou, não se repitam, né, e que a gente tenha ali o processo da maneira mais lisa, né, numa lisura possível, né? E lembrando, né, Kleber, que a gente fala isso há muito tempo, já ouviu essa avaliação de pessoas que vieram participar do podcast com a gente também, de que tudo que diz respeito à vacina impacta diretamente no crescimento ou na estagnação dos indicadores econômicos, né? E aí teve toda essa discussão referente à vacina na CPI, que não é o único foco da CPI, né? O foco da CPI é de várias atuações de governo referentes ao combate à pandemia. Mas o que diz respeito à vacina acaba sendo mais gritante. E hoje já tem matéria mostrando que a velocidade de vacinação no Brasil caiu. E isso preocupa todo mundo, obviamente. Eu tô aqui na fila esperando me vacinar. A minha mãe tomou a primeira dose, mas tem que tomar a segunda, e por aí vai. E além disso, a gente tem, reduzindo essa velocidade, já levanta mais um ponto de atenção no mercado, nos holofotes todos internacionais virados para o Brasil, juntando com a CPI. Imagina o que pode acontecer, né? De qualquer forma, né, a gente tem ali, pelo menos, os números por enquanto mostrando, né, que a gente tem a possibilidade de alcançar aquilo que se projetou em termos de vacinação, né? Você tem razão quando a gente apresenta ali as quedas, mas até por uma questão de produção, né? O mundo inteiro tem passado por essa dificuldade, por isso que até o mundo inteiro espera também que os Estados Unidos consiga ajudar, né, pelas doses excedentes que eles têm, né? Mas a gente tem, pelo menos, assim, olhando para um foco, né, para uma lupa um pouco melhor. Vamos torcer para que essa CPI averigue tudo que tem que averiguar, né? Resolva tudo que tem que resolver, que ficou, a gente pode dizer, com dúvidas, né? Ou com alguma coisa em aberto, e principalmente que ela direcione o mais rápido possível aquilo que importa, né? Que são as vacinações, são as imunizações, né, das pessoas, para a atividade como um todo voltar, né? E atividade não só econômica, né, mas geral, né? A gente fala atividade das pessoas em si. A gente pode falar, por exemplo, das escolas, né, que também precisam voltar, né, a 100%, né, e não da maneira como ainda voltaram, né. A gente tem aquele episódio com o Emílio, onde a gente conversa muito sobre educação, a gente sabe da importância, né, que tem e o quanto esse impacto tem batido também, né, frente a tantos outros setores que precisam voltar a rodar normal, né. Bom, Kleber, já que agora a gente fala também de criptoativos aqui neste podcast, porque a gente é muito atualizado, queria trazer aqui uma notícia não muito boa para os entusiastas, porque a Bitcoin caiu 12% em 24 horas, depois que Elon Musk desistiu de negociar carros da Tesla usando a moeda digital. Lembrando que quando ele anunciou essa negociação, a Bitcoin deu um salto de preço, e essa desistência tem como argumento que a mineração das moedas usa combustíveis fósseis, isso provoca impactos ambientais, e que ele deve voltar atrás dessa decisão quando se tiver uma transição do processo para o uso de energias mais sustentáveis. Ponto é que isso já é de conhecimento público há um tempão, né, Kleber? Aí ele animou o mercado de moeda digital e agora ele desanimou o mercado de moeda digital. Então, Rê, a gente tem, nesse momento, né, olhando para as últimas 24 horas, né, uma variação negativa ali do Bitcoin
em 10,5%, que é muito forte, né? A gente tem aí agora um volume muito grande já negociado da criptomoeda já há algum tempo. Então, a máxima dela, que foi próxima ali dos seus $60 mil, né? A gente vê, então, uma desvalorização já relevante, né? Pelo menos nas últimas semanas. E essa notícia, ela é surpreendente por um lado e nem tanto quando a gente olha um pouquinho ali na própria época que ele fez esse anúncio, algumas avaliações, né, algumas análises do mercado sobre como vinha sendo feito essa parte da mineração, principalmente em algumas regiões, e aí a gente pode dizer, né, com grande destaque para a China, tá? Tem até uma matéria que a gente encontrou aqui, dando diretamente a fonte, né, da Exame Invest, onde eles, no dia 15 de fevereiro, deixaram já esses pontos bem esclarecidos lá, né, que o posicionamento climático da empresa, né, no caso da Tesla, acabou realmente tendo ali um impacto, né, nas notícias quando ela anunciou a compra de $1,5 bilhão dos bitcoins, tá? Isso porque, né, o primeiro impacto foi positivo, né, pela própria relevância, não só do valor, mas sim do movimento de uma empresa tão importante, né, de tecnologia tão forte nos Estados Unidos e ganhando espaço no mundo como um todo, fazendo um movimento desse e dizendo, né, como você colocou, né, que aceitaria a própria criptomoeda como pagamento, né? Mas naquela época, a própria matéria já mostra o seguinte, que o problema ambiental do Bitcoin estava na mineração, né, que o consumo de energia no processo ele é muito grande e raramente ele acontece por fontes renováveis. Então, ao considerar, né, os principais emissores da moeda, a gente consegue atrelar o ativo a combustíveis fósseis e com impacto muito desastroso ao meio ambiente. E esse é o caso principalmente da China, que é a principal mineradora. Algumas avaliações colocam que 60% a 65% da mineração do Bitcoin acontece na China, né? E que possui parte da sua matriz nacional baseada no quê? No carvão e nas usinas termoelétricas. Então, até eles fazem uma matéria interessante, eles mostram uma pesquisa que foi muito legal, que de acordo com a Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, que é o índice que mede o consumo global de energia da criptomoeda, se o Bitcoin fosse um país, ele estaria no 31º lugar entre as nações que mais consomem eletricidade no mundo. Nossa! Ultrapassando, por exemplo, o nosso vizinho aí, a Argentina. Então, trazendo isso pelo quê? Como essa matéria de 15 de fevereiro, logo que foi uma semana depois do anúncio, né, da compra de $1,5 bilhão de Bitcoin pela Tesla, essa discussão já acontecia. Né? A qualquer momento, essa decisão poderia ser tomada. No momento em que ela saiu, naturalmente, realiza-se ali um impacto mais forte, mas para quem acompanha esse mercado, sabia que isso poderia acontecer, não foi uma grande surpresa, e, ao mesmo tempo, quem ainda é já um investidor de mais tempo dentro do mercado de criptomoedas, acredita que outros investidores, né, e outros mercados também virão fazendo exatamente o que Musk e a Tesla já fizeram, né? Então, entendem que isso pode ser cíclico também, até porque a discussão sobre os pontos ambientais, ela não é só para o Bitcoin, mas para várias outras questões, vários outros setores, né? Então, é uma discussão super relevante, muito importante e que pode impactar vários outros setores, inclusive o Bitcoin, que também está inserido nesse momento nessa questão e que, uma vez solucionado, pode voltar a receber esse tipo de investimento ou esse tipo de, vamos dizer, utilização dele como era, né, a expectativa, pelo menos ali, a origem da operação que o Musk tinha desenhado. Mas, quando você conversa com os investidores diretamente de criptomoedas, eles receberam, obviamente, a informação como uma informação relevante, mas não foi tão negativa assim, ao contrário do mercado, que naturalmente já fez uma grande realização ali pelo primeiro impacto. Mas quem vem investindo na moeda ainda confia muito no desenvolvimento dela e no crescimento, principalmente a longo prazo. É aquela discussão que a gente teve aqui já mais de uma vez, né, Kleber, de que não se tem plena certeza de como medir, como calcular a volatilidade da Bitcoin, mas uma coisa que a gente já sabe, Elon Musk e Tesla
mexem com a volatilidade da Bitcoin. Então, quando tiver alguma coisa envolvendo isso, a gente já pode ver que o valor aí da moeda oscila, né? Sem dúvida. Não, e assim, olhando para o movimento do papel no curtíssimo, do papel, perdão, a gente fala tanto do papel que fala, né, da criptomoeda no curtíssimo prazo, né, do ativo, a gente vê uma volatilidade ainda maior por vários eventos que vêm acontecendo, né? Sim. Eu acho que o investidor que já estiver posicionado tem que ter a atenção e o cuidado, né, de saber exatamente do seu objetivo com aquele ativo, né, e ter total consciência do nível de volatilidade que esse ativo traz, independente desses movimentos mais bruscos, né? A própria moeda e o próprio ativo ainda está num momento de estabilidade, né? Ele teve um crescimento muito forte, principalmente de um ano e meio para cá, como não se esperava. E agora a gente tem cada vez mais uma profissionalização, se a gente pode falar assim dele, né? Com hedge funds comprando, com grandes fundos, com bancos de investimento entrando nas operações, com grandes investidores fazendo apostas em criptomoedas, e não só apenas do Bitcoin, mas em várias outras. No Brasil, a gente falou bastante aqui sobre o novo ETF. Então, assim, é claro que não é qualquer notícia, qualquer operação, se Tesla e Elon Musk estão envolvidas nela, né? Tem que ter muita atenção e dar muita importância. Mas acho que o movimento que vem sendo feito, ele é muito grande, e o investidor tem que olhar para tudo que vem acontecendo nesse mercado e todos os investimentos que vêm sendo feitos, e as apostas de grandes companhias e de grandes instituições dentro do mundo de criptomoedas, para entender se vale a pena ele comprar esse risco, carregar a longo prazo, e se ele aceita essa volatilidade. Mas essas notícias e essas informações vão acontecer mais vezes, vão mexer com o mercado. O investidor tem que ter ali certeza das apostas, né? E principalmente do posicionamento que ele fez, né? Muito bom, muito bom. Kleber, você fez uma bela lição de casa aí, estudando sobre criptoativos. Parabéns. Todo dia tentando aprender um pouco. Não é um mundo tão trivial, né? Não é. Devagarzinho a gente vai tentando. Muito bom. Então tá, Kleber, ficamos por aqui. Nessa sexta-feira a gente tem Café com Canelas, sem Pedro Canelas, que está de férias. Mas a gente vai estar por aqui dando dica de produto, dica de entretenimento para o fim de semana, que deve ser frio aqui em São Paulo. Esperamos vocês por aqui. Combinado? Combinado, Rê. Amanhã estamos de volta, infelizmente sem o Pedro, mas vamos tomar um café aqui por ele para fechar a semana. Obrigado. Combinado. Brigadão. Obrigada a todo mundo pela companhia. A gente volta nessa sexta. Cuidem-se, usem máscara para estar aqui com a gente para encerrar essa semana aqui no podcast. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.